Boa tarde, tudo bem? Bom, vamos fazer alguns exercícios de lei de Newton e das leis de Newton e ao mesmo tempo eu vou explicando um pouco do conteúdo para vocês, tá certo? Primeiro exercício. Na figura abaixo, um caixote de massa igual a 100 kg é empurrado por uma força horizontal F que o faz subir uma rampa de 30 graus, θ igual a 30 graus, a força aqui está horizontal, com velocidade constante. Quais são os módulos da força, F, e da força que a rampa exerce sobre o caixote? Gente, quais são as forças que a rampa exerce sobre o caixote? Como não tem atrito, a única força que a rampa exerce sobre o caixote é a força normal, né, que é a força de contato aqui. Então, nosso objetivo é achar o módulo de F e achar a força normal. Primeira coisa, vamos desenhar o nosso sistema de referência. Eu sempre opto em colocar o eixo X paralelo à rampa. Por quê? Porque se eu colocar o eixo X na horizontal, eu vou ter que decompor o vetor aceleração quando tiver, né? Nesse caso aqui, a aceleração vai ser zero porque a velocidade é constante. Mas como o caixote pode subir ou descer uma rampa, aceleradamente, se eu coloco o eixo X aqui, eu garanto que a minha aceleração só vai ter a componente X, tá certo? Se eu optar pelo referencial paralelo ao plano. Agora eu vou desenhar as forças, né, que estão sendo aplicadas. A força-peso está aplicada no centro de massa, bem no centro do objeto, e aponta para o centro da Terra. A força normal é uma força de contato, ela é perpendicular à superfície de contato, então ela vai estar perpendicular ao plano inclinado. E a força F, eles já falaram que ela é paralela ao eixo X, a horizontal. O eixo X meu tá aqui, né? É paralela à horizontal. Então, se aqui eu tenho um ângulo θ, e o x é paralelo ao plano, o ângulo que a força vai fazer com o eixo x vai ser θ. Como o peso ele está verticalmente para baixo, nós temos que esse ângulo θ é o mesmo ângulo que o peso faz com o eixo y. Aqui. Fazendo o nosso diagrama de corpo isolado, nós temos aqui um pontinho que eu vou considerar como se todas as forças estivessem atuando no centro de massa desse nosso objeto, tá certo? Temos a normal em cima do eixo Y, tá certo? Aqui. O peso, ele está à esquerda do eixo Y, fazendo um ângulo θ, e a força está abaixo do eixo X, fazendo um ângulo θ. Então, segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. É uma soma vetorial aqui. Então, eu vou escrever os meus vetores em notação dos vetores unitários. Então, eu tenho a normal na direção y positivo, que é o mais j, que é o vetor unitário j. A componente do peso, a projeção do peso no eixo y é o meu py, que vai ser p cosseno de θ, no sentido menos j, vai estar apontando para baixo do eixo y. A projeção de P no eixo X vai ser o meu PX, que vai ser P seno de θ na direção menos I, no menos X, né? Menos I. A força F cosseno de θ em mais I e F seno de θ em menos J. Isso tudo é igual à massa do objeto vezes a aceleração. O vetor aceleração é zero, tanto o AX quanto o AY são zero. Vou separar agora em eixo X e eixo Y. O eixo X vai ser força resultante X igual a massa vezes a aceleração em X. Vou aqui na minha equação vetorial, segundo a lei de Newton, e vou ver quem está em X. Eu tenho menos P seno de θ, mais F cosseno de θ, igual a zero. Tá aqui. F, então, vai ser igual a mg seno de θ,
dividido pelo cosseno de θ. Basta eu substituir os valores, m igual a 100, g 9,8, seno de 30 graus dividido por cosseno de 30 graus, a força é 565,80 newtons. Eixo Y, força resultante Y igual a massa vezes aceleração Y, que é zero. Quais são as forças que eu tenho em Y aqui, as componentes que eu tenho em Y? Eu tenho menos P cosseno de θ, porque está em J, aqui é I, e menos F seno de θ, igual a zero. Mais a normal, né? Igual a zero. Bom, eu quero saber justamente quem é normal, porque ele está querendo saber qual o módulo da força que a rampa exerce sobre o caixote. Vou isolar normal. Normal é igual a P cosseno de θ mais F seno de θ. Peso. mg, 100 vezes 9,8, 980, cosseno de 30, mais 565,8, que é o que nós encontramos na letra A, vezes seno de 30. A normal vai ser 1.131,6 newtons. Gente, toma muito cuidado, porque no ensino médio vocês fazem tantos exercícios que a normal é igual peso, porque tá tudo no plano, não tem força, nenhuma força inclinada, então vocês não precisam trabalhar com as componentes, mas a normal, cada exercício vai ter uma normal diferente, porque você vai ter que decompor essas forças e achar quem é normal. Não existe uma fórmula feita para a normal. Igual eu tenho peso igual a mg, eu não tenho normal igual a uma fórmula. Para cada exercício eu tenho uma expressão diferente para normal. Olha, se essa força aqui não estivesse paralela aqui à horizontal, se ela estivesse para cima aqui, ó, inclinada aqui, ó, fazendo um ângulo com eixo X, eu já teria aqui um valor diferente da normal, porque eu teria esse mais aqui seria menos. Eu teria uma normal um pouco menor se a força estivesse inclinada aqui, ó. Onde eu estou mostrando com a setinha, tá certo? Isso é compreensível, porque a normal nada mais é que a reação que o objeto está fazendo na superfície. Se eu aplico uma força igual essa F aqui, olha, além da componente do peso ali pressionando o piso, eu ainda vou ter uma componente da força pressionando o piso. Agora, se eu coloco essa força para cima aqui, eu vou ter a componente do peso pressionando e a componente da força diminuindo um pouquinho, né? Essa força de contato. Então, prestem atenção na hora de encontrar normal. Até porque, no capítulo que nós formos tratar de força de atrito, a gente vai ter que sempre calcular normal para calcular a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal, tá certo? Bom, próximo exercício. Um elevador que pesa 27,8 kN, ou seja, 27.800 N, move-se para cima. Qual é a tensão do cabo do elevador se a velocidade está aumentando a uma taxa de 1,22 metros por segundo ao quadrado e se está diminuindo a uma taxa de 1,22 metros por segundo ao quadrado? Tanto na letra A quanto na letra B, ele está se movimentando para cima. Só que na letra A ele está acelerando, vamos supor, paramos aqui no primeiro andar e vamos para o quarto andar. Do primeiro que estamos parados, vai acelerar, e quando estiver chegando no quarto, vai desacelerar, mas vai continuar o movimento para cima, tá certo? Então, vamos resolver. E depois a letra C, se o elevador estiver se movimentando para baixo e sua velocidade estiver aumentando a essa mesma taxa. Bom, considerando o eixo Y positivo para cima, quais as forças que eu tenho? Considerando o elevador, esse pontinho aqui, eu tenho a tensão no cabo e o peso. Peso para baixo, tensão para cima. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Obedecendo aqui esse meu referencial, eu tenho TJ menos PJ. Então,
tensão apontando para cima, peso apontando para baixo, igual a massa vezes a aceleração. A aceleração na letra A, ele está subindo e está acelerando. Então, o vetor aceleração está apontando no mesmo sentido que o deslocamento. Então, é mais J. Então, resolvendo aqui, substituindo o peso aqui, 27.800, a massa, 27.800 dividido por 9,8, vezes a aceleração positiva, eu tenho uma tensão de 31.260 newtons. Na letra B, ele continua subindo, só que agora ele está desacelerando. Então, quando o objeto está se deslocando em sentido e está freando, o vetor aceleração vai apontar contrário ao deslocamento se ele estiver desacelerando. Então, o vetor aceleração está no sentido menos J, mesmo estando o movimento para cima, porque ele está freando. Então, eu tenho aqui tensão menos o peso igual a M, 1,22 menos J. Então, tensão vai ser 27.800 menos 27.800,9,8 vezes 1,22, que vai dar 24.339,18 newtons. É a tensão quando o elevador estiver subindo e diminuindo a sua velocidade a uma taxa de 1,22 metros por segundo em cada segundo. E a letra C, o elevador agora está se movendo para baixo. Vou continuar com o meu eixo Y para cima. Então, eu tenho tensão menos o peso, igual a massa vezes a aceleração. Tensão menos 27.800, igual a massa, que é o peso dividido por 9,8, vezes 1,22, e o vetor aceleração. Aqui no exercício, ele está falando que está movimentando para baixo e sua velocidade está aumentando a uma taxa de 1,22 metros por segundo a cada segundo, né? Metro por segundo ao quadrado. Então, o elevador está se movimentando para baixo e está aumentando a velocidade. Então, o vetor aceleração aponta no mesmo sentido do deslocamento, que é para baixo. Então, de acordo com o meu referencial, para baixo é menos J. Então, eu vou ter um negativo aqui. Então, quer dizer, mesmo... Você vê, mas ele não está acelerando, não teria que ser positivo? Eu tenho que obedecer o meu referencial. Ele está acelerando para baixo. Então, o vetor aceleração é no mesmo sentido do deslocamento. O deslocamento está no menos J. Então, a vetor aceleração vai estar no menos J, porque ele está acelerando. A velocidade está aumentando. Se estivesse diminuindo, movimentando para baixo e diminuindo a velocidade, nós teríamos um vetor aceleração contrário ao deslocamento. Aí seria mais J, porque estaria desacelerando, de acordo com o meu referencial, seria mais J. Então, resolvendo aqui, a gente encontra que a tensão é 24.339,18 newtons, que é o mesmo valor da tensão quando ele está movendo para cima e desacelerando, é o mesmo valor que a gente encontra quando ele está movendo-se para baixo e acelerando. Certo? Bom, espero que a parte dos referenciais tenha ficado claro para vocês, tá certo? A gente tem que sempre adotar um referencial e obedecer esse referencial, tá certo? Terceiro exercício. 2 blocos estão em contato em uma mesa sem atrito. Essa mesa aqui não tem atrito, esses 2 blocos estão em contato. Uma força horizontal é aplicada ao bloco maior, como mostra a figura abaixo. Se M1 é 2,3 kg, M2 1,2 kg e a força horizontal aí é 3,2 N, determine o módulo da força entre os 2 blocos. Letra B. Mostre que se uma força de mesmo modo for aplicada ao menor dos blocos, no sentido oposto, ou seja, se essa F aqui estiver sendo aplicada do lado direito aqui em M1, no sentido oposto, o módulo da força entre os blocos será 2,1 N, que não é o mesmo valor calculado no item A. Explique a razão da diferença. Gente, a força que nós
de contato aqui que nós vamos encontrar na letra A vai ser menor do que a força que nós vamos encontrar quando aplicarmos quando formos empurrar o M2. Então, se eu empurro o bloco de maior massa para o de maior massa, empurrar o de menor, ele vai ter uma força de contato menor do que se eu tentar empurrar o M1 para o M1, tentar empurrar o M2 para o M2 empurrar o M1. Essa força vai ser maior. Imagine você tentando empurrar uma geladeira e a geladeira tentando empurrar uma cadeira. Você aplica a força na geladeira e a geladeira vai empurrar a cadeira. Vai ter uma força de contato ali. Agora, vamos fazer o contrário. Você vai tentar empurrar a cadeira para a cadeira empurrar a geladeira. Vocês conseguem visualizar que essa força de contato entre a cadeira e a geladeira vai ser bem diferente se eu empurro a geladeira para a geladeira empurrar a cadeira e se eu empurro a cadeira para a cadeira empurrar a geladeira? Ou seja, quando eu aplico a minha força na cadeira para a cadeira empurrar a geladeira, a força de contato ali é muito maior. Se você colocar ali algum objeto que deforme, entendeu? Você vai ver que ele ficou mais deformado, colocar entre os dois ali, ficou mais deformado quando você aplica a força no objeto de menor massa para o de menor empurrar o de maior. Mas vamos provar isso fisicamente e matematicamente, tá bom? Primeira coisa, eu vou separar aqui os bloquinhos para eu poder desenhar essas forças que estão atuando. Tá certo? Eu tenho aqui a normal e o peso. Mas como eu não tenho atrito, eu vou desenhar aqui somente as forças horizontais. Ó, do bloco M1 eu tenho a F. E o bloco M1 vai empurrar o M2 com essa força F12. A reação dessa força F12 é a força que o M2 aplica em M1, que é F21. O módulo dessa força aqui é o mesmo. É a terceira lei de Newton, né? Ação, reação. Eu tenho o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e aplicados em corpos diferentes. Força que o bloco 2 aplica em 1 é igual à força que o bloco 1 aplica no 2, que eu vou chamar de FC, força de contato. Então, analisando esse bloco M1 aqui, eu tenho força resultante em X igual a massa vezes aceleração em X. F está no mesmo sentido do eixo X, positiva, F21, sentido contrário ao eixo X, negativo, igual a M1. Como eles vão se movimentar no sentido positivo do eixo X, a aceleração é positiva. Então, a força vai ser M1A mais a força de contato. O bloco 2. O bloco 2, força resultante em X igual a M2AX. Só que aqui, olha, qual é a força em X? Tá certo? No bloco 2, eu só tenho a força de contato. Então, F12 igual a M2A. A F está sendo aplicada só em M1. Tá certo? Quem está empurrando M1 é o bloco M2. Então, a força de contato aqui que está empurrando o bloco 2. Substituindo aqui, eu tenho F, M1 vezes A, mais F21, que é igual a F12, que é igual a M2A. Força 3,2 newtons, que foi dado no enunciado, igual M1, 2,3, mais M2 vezes a aceleração. A aceleração dos dois é a mesma, os dois estão andando juntos. A aceleração 0,91 metros por segundo ao quadrado. Logo, a força de contato vai ser, posso pegar tanto essa expressão aqui para achar F21 quanto essa daqui, né? Porque elas têm o mesmo valor. Então, vou pegar essa daqui que é menos conta, tem F12, que é igual a F21, que é igual a M2, 1,2, vezes a aceleração, que é 0,91, que eu encontro que a força de contato é 1,1 metros por segundo ao quadrado. Se agora na letra B eu aplicar a força em M2, eu vou ter a mesma força de 3,2 em M2, o que eu terei? Vou pegar aqui só M1, qual a força eu tenho aqui em M2? Eu tenho F aplicada aqui e a força de contato que M1 exerce em M2 para cá.
e a força que M2 exerce em M1, aqui, F21. Então, em M1 eu tenho quem? Só F21, norma 1, P1. No eixo X, força resultante X igual a M1 vezes A, eu tenho quem é a resultante no eixo X no bloco 1. No bloco 1 eu só tenho aplicado aqui na horizontal a força de contato, F21, que vai estar no sentido negativo, apontando no sentido menos X, menos I, que é igual a M1, que é 2,3, vezes a aceleração, que é 0,91 na direção e sentido menos I, menos aqui, né? Porque a F está sendo aplicada da direita para a esquerda, então eu continuo com o meu eixo X positivo apontando da esquerda para a direita, então eu tenho que, eles vão estar acelerando para a esquerda, por isso que aparece aqui o menos, contrário ao meu eixo X. Não é que esteja desacelerando, é porque está acelerando no sentido do movimento, que agora é no sentido negativo do eixo X. Eu encontro que a força de contato agora é 2,1, que é maior do que a encontrada aqui, 1,1, ok? Então, é um exemplo que a gente vê que onde a gente aplica a força é importante para a gente, certo? Esse exercício aqui, ele é muito interessante, até porque nós vamos vê-lo quando estivermos falando de rotação, tá certo? Vamos resolver esse mesmo exercício aqui lá para rotação. A figura abaixo mostra dois blocos ligados por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia sem atrito, também de massa desprezível. O conjunto é conhecido como máquina de Etude. Um bloco tem massa M1 igual a 1,3 kg, o outro tem massa M2 igual a 2,8 kg. Quais são o módulo da aceleração dos blocos e a tensão na corda? Primeiro, a aceleração dos blocos vai ter o mesmo módulo, porque à medida que um bloco está subindo, o outro está descendo. E qual a tensão na corda? Bom, desenhei aqui novamente. Eu tenho aqui, esse bloco M1, eu tenho T1 e tenho P1, certo? Peso do bloco 1, tensão no bloco 1. Só que essa tensão aqui na corda, antes que ela passe na polia, eu tenho também um T1 puxando a polia para o lado de cá, né? Para baixo. Aqui eu tenho no bloco 2 o P2 e a tensão 2 e tenho um T2 puxando para cá. Essa diferença de T1 com T2 é que vai fazer a polia girar, tá certo? Ou seja, no exercício real, as tensões T1 e T2 são diferentes, mas aí a polia tem massa, tá certo? E tem atrito entre... O atrito aqui não é desprezível, que faz com que gire, tá certo? Nesse momento, a polia vai ter massa desprezível e atrito desprezível. Se a massa da polia é desprezível e o atrito também é desprezível, eu posso fazer T1 igual a T2, que eu vou chamar igual a T. Então, nesse caso, eu posso chamar tudo igual a T. Então, o que é que nós vamos ter aqui no bloco M1? Bloco 1, força resultante Y igual a massa vezes aceleração Y. Considerando o eixo Y positivo para cima, eu tenho T1 menos P1 igual a M1 vezes aceleração. Olha só, M1 tem uma massa menor, então o movimento da massa 1 vai ser para cima e da massa 2 vai ser para baixo, tá certo? Por isso que a aceleração aqui do M1 eu coloquei positiva. No bloco 2, observa o seguinte, força resultante no bloco 2 vai ser o quê? T2 menos P2, sempre considerando o Y positivo para cima, igual a M2 vezes a aceleração do bloco 2. O bloco 2 vai estar descendo, de acordo com esse meu referencial, ele vai estar descendo acelerado. Então, de acordo com esse meu referencial, a aceleração é menos, vai estar apontando no sentido menos J, tá certo? Por isso que apareceu esse menos aqui, e aqui apareceu um mais. Então, eu tenho que T1, que eu estou chamando de T, é igual a M1 vezes A, menos passa para o outro lado, mais M1G, que é o P1. O bloco 2, eu tenho T2 menos P2 igual a M2 vezes menos A.
Então, isolando T2 e chamando ele de T, porque a gente está considerando T1 igual a T2 igual a T, eu tenho T igual a M2G menos M2A. Então, eu tenho aqui equação 1, equação 2. Eu vou igualar essas duas equações. E tenho M1A mais G igual a M2G menos A. Chego a essa expressão que vou encontrar uma aceleração de 3,58 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele pede atenção. Encontrada a aceleração, eu posso vir tanto aqui, na equação 1, ou aqui na equação 2, substituir 3,58 e achar a tensão. Eu fui na equação 2 aqui, eu tenho 2,8, que é M2, vezes 9,8, que é o G, menos 2,8, vezes 3,58, que é a aceleração. A tensão é 17,42 newtons. Bom, falamos um pouquinho das leis de Newton, eu tentei pegar um pouquinho da terceira, um pouquinho da segunda, um pouquinho da primeira lei, tá certo? Fazer exercícios diferentes. Próximo vídeo eu vou falar de força de atrito, que vou estar trabalhando também com as leis de Newton. Só vou estar acrescentando mais uma força, que é a força de atrito, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.